Saudações! Sou Anthony Catt e eu e meu grupo gostaríamos de lhes apresentar um breve seminário sobre a cromatografia líquida de alta eficiência, o notório HPLC. Aqui temos o índice com os tópicos a serem abordados nessas transparências. Para dar início ao conteúdo, define-se, segundo a IUPAC, a cromatografia como um método físico de separação na qual os componentes que serão separados são distribuídos em duas fases, uma estacionária, enquanto a outra móvel se desloca em uma direção definida. Os métodos cromatográficos deram início em 1906, quando o cientista russo chamado Tsereteli usou uma coluna de vidro preenchida com carbonato de cálcio para separar os pigmentos do extrato de uma planta com hexano. Ele foi o primeiro cientista a utilizar o termo cromatografia, derivado do grego chroma, que significa cores, e grafia, que significa escrita. No entanto, na atualidade, a coloração da amostra não é um fator determinante para o uso deste método. Qualquer cromatografia é composta de três componentes: a fase estacionária, a fase móvel e a mistura a ser separada. Podemos controlar a fase móvel e a fase estacionária, sendo a mistura o problema a ser resolvido. A cromatografia é um método físico de separação de misturas, e por isso não existe uma reação química entre as fases estacionárias e móvel com os componentes da mistura. O mecanismo básico da cromatografia se dá pela eluição do solvente na coluna cromatográfica, carregando consigo os componentes não desejáveis na amostra. A técnica permite-se utilizar um solvente capaz de arrastar o analito que antes estava mais retido na fase estacionária, coletando-se essa substância em um frasco separado. As técnicas instrumentais são capazes de separar esses compostos ainda que estes não contenham cores. Na imagem, uma amostra colocada na coluna cromatográfica tem seus componentes separados com o tempo. Caso a substância de interesse seja a fração azul, basta utilizar um solvente que seja capaz de o arrastar e então coletá-lo em um frasco após todas as outras frações representadas pelas outras cores sejam completamente removidas da coluna. Os métodos cromatográficos podem ser classificados de acordo com seus mecanismos de separação, que irão depender da natureza da fase estacionária, da natureza da fase móvel e da técnica utilizada. Em relação à fase estacionária, a cromatografia pode ser classificada como cromatografia de afinidade, utilizada para proteínas com ligantes específicos, como as enzimas. Troca iônica, para moléculas eletricamente carregadas. Cromatografia de exclusão molecular, que realiza a separação pelo tamanho das moléculas. Ou a eletroforese, que, embora bastante incomum, separa substâncias por uma corrente elétrica. Já de acordo com a fase móvel, a cromatografia pode ser classificada em cromatografia líquida e cromatografia gasosa, fazendo jus à noção intuitiva dessas nomenclaturas. As cromatografias também podem ser classificadas de acordo com a técnica utilizada, que é basicamente a maneira como a fase estacionária será suportada. Como temos na imagem, a cromatografia planar ou plana utiliza uma fase estacionária na forma de uma lâmina bem fininha, como papel ou alumínio. Já na cromatografia em coluna, a fase estacionária é colocada dentro de um tubo, feito de vidro ou metal. O foco desse seminário é a cromatografia líquida de alta eficiência, ou HPLC, como ilustrado na imagem. Uma técnica sofisticada em coluna, onde a fase móvel é líquida e a fase estacionária pode ser uma fase estacionária normal, como mostra também a imagem. Neste caso, a fase estacionária é polar, enquanto a fase móvel, o solvente, é menos polar ou apolar. A separação é baseada nas interações entre a fase estacionária polar e os solutos mais polares na amostra, já que os analitos apolares serão arrastados mais facilmente junto ao solvente. Já a cromatografia de fase estacionária reversa, a parte móvel é apolar, enquanto a fase móvel é polar, permitindo assim a separação de compostos mais apolares na amostra. Além dessas, existem fases estacionárias específicas projetadas para interagir seletivamente com certos tipos de compostos, como fase estacionária de troca iônica para íons carregados. A HPLC é utilizada para analisar misturas complexas, realizar purificações, desenvolver métodos de síntese, isolar produtos naturais, entre outros usos. Essa técnica é muito mais refinada que a cromatografia em coluna de vidro, executada na maioria das vezes manualmente. A seguir, será apresentado com mais detalhes as particularidades deste método.
Vou falar um pouco agora sobre as aplicações, né, dessa técnica. Em primeiro lugar, é importante falar que a cromatografia ela desempenha um papel fundamental em diversas áreas, né, e oferece aplicações valiosas em setores variados, que vão desde a indústria farmacêutica até a pesquisa acadêmica e a proteção ambiental. Bom, na indústria farmacêutica, esse método ele é amplamente utilizado principalmente para análise de pureza de princípios ativos, identificação de impurezas e no controle de qualidade de produtos farmacêuticos. Essas técnicas, né, são essenciais para garantir a segurança e eficácia de medicamentos, justamente porque eles precisam atender a normas de regulamentação que são muito rigorosas. Então, precisa de uma análise mais minuciosa nesse sentido. Já na indústria química, esse método ele desempenha um papel crucial no desenvolvimento e no controle de processos. Então, a separação e a análise precisa de alguns compostos químicos vão contribuir bastante, né, para a produção eficiente e com uma qualidade alta, né, de produtos químicos, polímeros e materiais diversos, né. Já na pesquisa acadêmica, a cromatografia ela é uma ferramenta que é indispensável para a investigação científica. Alguns pesquisadores eles vão utilizar essas técnicas para isolar, analisar substâncias e estudar reações químicas que vão ser cruciais para avançar no entendimento de propriedades de diferentes compostos. Já no contexto ambiental, a cromatografia ela é aplicada na análise de poluentes, por exemplo, em água, no solo e no ar. Então, a identificação e a quantificação desses contaminantes orgânicos e inorgânicos vão contribuir, né, para a monitorização ambiental. E aí, a partir disso, a implementação de medidas que vão proteger o ecossistema e a saúde humana, né? Bom, falando um pouco agora sobre os custos, né, porque é importante a gente entender que um método que possui tantas aplicações importantes para a indústria, ele vai envolver custos, né, que podem ser altos, na verdade eles tendem a ser altos, justamente porque esses custos eles vão abranger diversos aspectos, né, que vão desde, né, a compra do equipamento em si, até a manutenção e consumo de energia do mesmo. Então, coloquei aqui um valor estimado, né, para a compra do equipamento, a gente pode ver que é um valor alto. Além disso, eu coloquei também o preço das colunas, né, que são partes desse equipamento que precisam ser trocados com uma certa frequência. Então, isso aí vai exigir um gasto maior, né, do equipamento. Além disso, né, a manutenção e a calibração periódica desses instrumentos são fatores que precisam ser considerados, né, justamente, né, para garantir resultados precisos, né, e prolongar a vida útil desse equipamento. Além disso, um outro gasto também que pode vir a existir, né, é investir em treinamento para operadores, né? Por quê? Você fornecendo um treinamento para quem vai operar aquilo ali, você vai minimizar os erros, né? E, consequentemente, você vai diminuir os custos adicionais que poderiam ter de manutenção. Além disso, né, tem a questão da energia, né, então métodos de consumo de energia mais baixos, né, seria essencial aí para minimizar esse custo. Então, em resumo, né, a gestão desses custos de cromatografia ela é fundamental para otimizar os recursos, né, e garantir a viabilidade econômica dessas análises. Agora vamos levar em conta, né, alguns fatores ambientais envolvidos, né, na análise de cromatografia de alta eficiência. Então, a gente falou, né, dos custos, das aplicações, e aí tudo isso pode ser que gere, né, um fator ambiental. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, que no caso seriam, podendo citar os solventes e os reagentes que são utilizados durante essa análise, principalmente o uso de solventes orgânicos, né, porque esses solventes eles podem contribuir para a emissão de compostos orgânicos voláteis que vão, né, tá poluindo a atmosfera e vão contribuir para a poluição do ar. Então, a escolha desses solventes e de métodos que vão reciclar esses solventes pode ajudar, né, a mitigar esse impacto. Além disso, tem também a questão do descarte das colunas e dos consumíveis. Como eu falei, esse tipo de parte do equipamento precisa ser trocado com uma certa frequência e isso aí gera, né, um resíduo, né? E aí, como que faz, né, para a gestão desse resíduo? Então, as colunas, os cartuchos e os outros consumíveis utilizados nessa análise devem ser descartados de forma correta, né? Porque a disposição inadequada desses itens ela pode contribuir para a poluição, principalmente do solo e da água. Então, práticas sustentáveis como a reciclagem de colunas e desses outros cartuchos podem minimizar esses impactos. Além disso, né, tem a questão do consumo de energia, porque esses equipamentos, muitas vezes eles vão requerer o consumo significativo de energia. Então, estratégias para otimização do consumo, como, por exemplo, o uso de instrumentos que são mais eficientes e a implementação de práticas que vão economizar energia, podem ser adotadas, né, a fim de reduzir esse impacto.